Olá, gente, tudo bem? Sou eu aqui novamente. Estou num cenário diferenciado, como vocês já devem ter visto. Tá um pouco frio aqui, mas tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças. Hoje, nesse cenário diferente, na qual vocês estão acostumados a me ver, eu venho tratar sobre o manejo que muitos produtores estão fazendo para conseguir produzir hortaliças, ok? Eu sempre falo com vocês sobre a agricultura racional. A agricultura racional, como eu gosto sempre de falar, é uma agricultura que vai atrelar tudo que tem de bom do convencional e tudo que tem de bom no cultivo orgânico. O convencional, como eu sempre falo, ele aceita perfeitamente bem, extremamente bem, tudo que é utilizado no orgânico. Claro que o inverso não é verdadeiro, porque o orgânico já é uma legislação à parte, bastante rígida, que trabalha exclusivamente no que? Na condução da lavoura com os produtos, caudas, produtos orgânicos, que no caso da legislação orgânica tem uma gama muito grande de produtos proibidos por N fatores, principalmente devido ao alto índice de contaminantes, não só do solo, como também da água, e pode também afetar, né, o bioma onde os insetos vivem e assim interferir no que? Especificamente nessa biodiversidade, no equilíbrio ambiental, tá bom? Mas, como eu sempre venho falar para vocês, no caso da agricultura, a gente tem que tomar um certo cuidado com o quê? Eu sou muito adepta a essa agricultura racional que eu sempre venho dizer a vocês, que é o quê? É quando a gente tem o uso da nutrição química, que no caso é a adubação, como um complemento nutricional. Não deve ser a base. Por quê? Bom, para aqueles que estão vendo pela primeira vez, eu vou explicar o porquê isso. Na natureza, se a gente observar, dentro de uma mata, onde você vê o maior vigor de crescimento das árvores, o maior vigor em relação à formação de folhas, troncos, caules, frutos e etc. Ninguém entra lá na mata com um saco de adubação química nas costas. Então vou lá, pego os adubos químicos e levo ali dentro da mata. Não tem isso. Se a gente observar esse tipo de comportamento, o que nós temos que levar como ensinamento? Que a natureza mostra a todos nós como se deve ser feito e o que ela levou de base durante esses milhares e milhares de anos. E isso tem que ser o quê? Usado, empregado no campo, na produção de hortaliças a nível profissional. Então a gente tem que usar o adubo químico e o adubo orgânico da melhor forma possível, na intenção de equilibrar essa produção. Com o equilíbrio dessa produção, a gente consegue fazer o quê? Colheitas com maior eficiência e automaticamente eu diminuo o custo. Mas Érica, por que eu vou diminuir o custo? É simples, meu povo. Se eu não tenho a necessidade de comprar adubos químicos, que hoje em dia está caríssimo, que acaba fazendo com que o produtor pense duas vezes antes de gastar. Então, dessa forma, a gente tem que tentar sempre trazer o que está no meio natural. Então você quer que a gente tenha o uso de matéria orgânica, principal alimento, sendo fornecido para a planta e não o químico? Sim, nada mais é do que isso. Que é o quê? Eu vou fazer o manejo do preparo do solo com uma grande quantidade de matéria orgânica. Então eu vou plantar minha roça, então eu vou fazer o quê? Eu vou lá utilizar esses adubos, sim, levar a campo através de compostagem, esterco curtido e vou dar aonde, principalmente? Na raiz. Então eu vou preparar minha linha de plantação e eu vou focar o quê? Levar esse material para essa linha.
Se for preparo em cova, vou levar esse material para dentro da cova. E isso conseguiu o quê? Um equilíbrio de forma natural, já que é um tipo de processo de adubação que ao longo de séculos e séculos, milhares e milhares de anos, a própria natureza. Então essa árvore que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ela vai produzir folhas que sempre vai estar caindo no chão. E essas folhas no chão, ela se torna adubos, nutrientes. Só que no caso nosso, a gente vai colher essa produção que é o que? Os frutos, as hortaliças que vamos colocar para comercialização. Dessa forma, eu vou estar retirando essa carga de nutriente que foi dada para que essa planta possa produzir. E nós, como somos produtores profissionais, temos que repor o que é retirado através da colheita. De que forma? Levando mais composto orgânico, mais esterco curtido em forma de cobertura, já que o meu solo já está preparado, e complementar isso com o que? Os adubos químicos, para nós podermos complementar o que falta no solo. Porque o que acontece? Todo o tecido vegetal, que é isso que nós estamos vendo aqui atrás de mim, ele tem uma grande porcentagem de nutrientes, minerais. Esses minerais não vai sair evaporando. Essas folhas vão secar, vai voltar para o chão, e nessa folha seca que caiu no chão, ele, quando for degradado, pegando essa folha aqui para mostrar para vocês, conforme ele for apodrecendo, aqui dentro tem todos os minerais na qual ele absorveu enquanto estava se desenvolvendo, estava crescendo essa folha. Então dessa forma eu consigo fazer com que, através do apodrecimento dela, que nada mais é a folha em pedaços colocado dentro da cova, sobre a cova. Então toda essa matéria orgânica que eu sempre falo para vocês, consta todos os nutrientes necessários, ok? Só que para eu complementar esse tipo de nutriente que está dentro desse resíduo vegetal, eu vou precisar do que? Fazer uma complementação disso aqui. E nós podemos fazer também com adubo químico. A gente não pode pensar a agricultura hoje tem que ser só facilidade, não é bem por aí. Nós temos que pensar e respeitar de onde a planta se originou, que é da natureza, e uma evolução de muitos e muitos anos. Desse jeito, nós temos que pensar que o equilíbrio do ambiente tem que existir na roça. Não posso ignorar isso. Não posso ignorar o ponto de eu só utilizar o químico apenas. Por que a gente não pode usar o que é bom no orgânico e o que é bom no convencional? Para que a gente consiga ter produtividade, rentabilidade, viabilidade econômica em trabalhar com a roça, que hoje em dia está muito difícil. Todas as vezes que eu vou na casa de um produtor, sabe, fazer assistência dele junto com a roça, eu vejo na dificuldade em comprar adubo, na dificuldade de conduzir a cultura, porque entra doença, entra praga, entra vários pontos que acaba dificultando todo esse manejo. Então nós não podemos deixar de pensar nesse ponto. O equilíbrio do meio ambiente também ajuda. E se a gente começar com o equilíbrio do solo, trabalhando com matéria orgânica, e a complementação do adubo químico, do nutriente oferecido no chão, por que não? Não é verdade? Por que eu não posso estar fazendo dessa forma? Por que eu não posso estar trabalhando desse jeito? Então, esse é um vídeo que eu tento esclarecer isso sempre, porque é uma realidade na qual estou vendo em cada sítio, em cada sistema produtivo que eu encontro, tem uma necessidade gritante de equilíbrio, porque já se sabe há muito tempo que solo com químico apenas não é eficiente mais. Solo com químico não existe mais a eficiência. Eu preciso do solo, do químico e do biológico, tá?
E esse biológico faz parte da compostagem, do esterco curtido, de oferecer alimento para os micro-organismos que estão dentro do solo. Okay? Então, dessa forma, a gente consegue manter um certo equilíbrio dentro da realidade econômica atual. E agora que esfriou, como vocês bem viram, nós tentamos proteger a planta dando alimento de qualidade. Porque a praga vai entrar, porque existe um estresse em relação a horas de alta temperatura e horas de baixa temperatura. Esse estresse dá uma janela de falta de imunidade. E aí é onde a praga entra, a doença entra dentro da planta. Então, se eu tenho uma nutrição uniforme e equilibrada, essa variação muito doida acaba não existindo mais. Então, eu peço encarecidamente para vocês entenderem que se queremos ter um sistema de cultivo profissional de frutas e hortaliças, nós temos que olhar o bioma de uma forma diferente. É algo gritante que eu observo a necessidade da própria roça disso. Porque já existe um desequilíbrio gigantesco, porque existe plantas daninhas cada vez mais resistentes. Existe o surgimento de pragas que antigamente não era tão intenso, não era tão grande de população. E quanto mais pragas vêm aparecendo, doenças vêm aparecendo, mais dificuldade nós temos de controlar, de combater isso no campo. Então, gente, eu agradeço por vocês terem ficado até o final assistindo esse vídeo. Aguardo encontrar vocês novamente nos próximos. E não deixa de se inscrever no meu canal no YouTube e curta minha página no Instagram e Facebook para você ficar a par de todas as novidades e vídeos que eu vou postando por aqui, tá bom? Até a próxima. Até mais. Tchau.